Olá, meninas! Seja bem-vinda à nossa aula e hoje a gente vai aprender a fazer essa lancheira, tá? Que serve também para você fazer ela térmica, mas aqui a gente vai fazer como brinde, certo? Para fazer ela térmica, né, você tem que colocar a manta Teflon, colocar forro, mas dessa forma que a gente faz aqui é para brindes, tá? Então ela é super fácil, não vai vivo e ela fica muito boa com espaço bem amplo para você fazendo aí, colocando no catálogo do seu ateliê. Outra coisa, as artes já vêm dentro do molde, você não precisa fazer alteração nenhuma, ok? Então, jogou no seu computador, são 5 folhas, são 10 artes para meninas e 10 artes para meninos, certo? Em PDF editável. E como que vem? Já vem prontinho, gente. Não precisa mexer no molde, ok? Então, jogou no computador, tá 5 folhas lá para imprimir. E ela vem o fundo, ok? Aqui eu dublei ele no Oxford, tá? Nylon 600 com Oxford. Ela vem as duas laterais, tá? Já certinho. Então, o fundo é a parte maior, é uma só. As laterais são duas. Vem também a tampa, tá? Que no caso é essa tampa aqui. Então, vem o fundo, vem as duas laterais e aqui a tampa, tá? Essa tampa aqui. E aqui a frente e as costas, que é do mesmo tamanho, ok? Então, vem duas partes. Geralmente, gente, essa parte estampada eu coloco nas costas, porque se você for colocar aqui na frente, a aba vai tampar. Então, ó, hastes que vem com estampa, a gente coloca aqui, porque ela vai ficar mais visível, certo? Entendido? Então, todas as artes, a maioria que tem essa estampa aqui é nas costas, tá? Só tem uma pequenininha que eu fiz aqui, vou mostrar pra vocês, que eu coloquei uma coroazinha aqui na frente, aqui ó, as costas, tá vendo? As costas, a tampa e aqui ó, a frente. Então, aí eu coloquei uma coroa pequena aqui por causa da aba, né? Porque a aba vai tampar qualquer desenho que eu colocar aqui. Então, eu fiz esse desenho aqui nas costas, fiz esse desenho na tampa e aqui, ó, pequenininho, porque não vai tampar, certo? Esse aqui também tá lá no pacote de arte, gente, tá linda essa estampa aqui, certo? Então, vamos começar. Aqui tá nosso, pegou lá, jogou na impressora, imprimiu, já tá no tamanho correto, não precisa fazer nenhuma modificação, é só imprimir e estampar, certo? Aqui eu estampei no nylon 600 com Oxford, mas você pode usar o tecido da sua preferência aí, ok? Vamos embora agora para a aula. Bom, aqui eu vou ligar a máquina, vai fazer um pouco de barulho. Aqui, gente, é o seguinte, vamos começar aqui colocando o acabamento aqui na tampa, tá? Você pode usar viés, mas eu tô usando aqui a alça, porque a gente trabalha com brinde, a gente já tem a nossa alça, minha alça aqui, ela é de 3 centímetros, tá? Então, eu vou usar ela pra gente fazer aqui um acabamento bonito na tampa, certo? Mas você pode usar o viés que você tiver disponível, tá? Antes disso, eu vou pregar a alça. Você tem a opção de pregar ela assim, ó, aqui no meio, tá? E a opção de pôr ela aqui antes de pôr o viés, ok? Então, eu vou fazer aqui antes de pôr o viés, tá? Eu vou fazer a alça aqui, ó. Então, a alça é 30 centímetros de alça. Você pode colocar aí do tamanho que você quiser, tá? Mas aqui eu vou colocar 30 centímetros, ó. A gente vai colocar aqui na tampa, certo? Qual que é a distância para colocar? A distância aqui, gente, é 3 centímetros, tá? Ó. Então, você vai olhar aqui, ó, mais ou menos 3 centímetros, certo? Vamos já fazer um piquezinho aqui, gente, na tampa. Porque a gente pode precisar dela como orientação, né? Eu vou fazer 2 piquezinhos. Então, aqui, ó, para você medir a distância, vou colocar aqui 3,5 centímetros, certo?
3,5 cm pra gente colocar a nossa tampa, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó. Marcar aqui. E vou marcar aqui, 3,5 cm. Ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor, tá? Ó. 3,5 cm. Certo? E aqui no caso a gente vai colocar aqui. Então, aqui a gente pode colocar a nossa alça. Vou colocar aqui, ó. Coloca, você marcou 3,5 cm aqui, ó. Você vai colocar na parte... Deixa eu mostrar pertinho. Ó, 3,5 cm está o risquinho, né? Então, você vai colocar a pontinha dela aqui, ó, no risquinho que você fez, ok? Não é pra cima, não é no meio do risco. O risquinho você fez aqui de 3,5 cm, você vai colocar a sua alça rente aqui, tá? Você faz os testes aí. Se você quiser alterar, aqui é só uma direção, tá, gente? Se você quiser alterar, aí fica por sua conta, porque talvez a sua costura é diferente, né? Ó, 3,5 cm. Aqui também, ó. Eu coloco aqui de baixo, na parte de baixo, ó. E aí, se você quiser fazer a alça igual eu fiz aqui também, tá? Pode fazer também, ó. Certo? Bora lá, continuar. Aí você faz assim, ó, confere se tá retinha, se tá certinha e costura, tá? Aqui você pode também, se você quiser, ó, pra dar mais um charmezinho, você pode vir aqui, passar uma costurinha aqui, ó, tá? Fazer isso aqui, ó. Fazer do outro lado também, pra dar uma firmeza a mais na sua peça, tá? Lembrando que se você for fazer ela pra lancheira, você tem que forrar, né? Então, antes de fazer isso aqui tudo, você tem que forrar a tampa. O nosso aqui é brinde, tá, gente? Aqui, ó, eu coloquei com o dedo e vou dar esse acabamentozinho aqui só pra ficar mais firmezinha, tá? Agora, a gente vai pôr o viés em volta de toda a tampa. Vou cortar aqui, gente, corta e já pega o isqueiro e sela, porque você sabe que essa alça aqui, ela desmancha, né? Então, a gente já pega aqui, já sela as pontinhas, ó, pra não ter problema. E aqui, ó, a gente vai agora pegar a nossa alça ou o viés que você tiver aí, você que decide aí, que você achar melhor. E vamos colocar aqui, tá? Ó, colocar e costurar. Então, pra ficar certinho, o que que eu vou fazer, ó? Vou pegar aqui os grampinhos e já colocar, porque eu quero que esse acabamento fique bem bonito. Então, o que que a gente faz? A gente firma a costura, mas se você já é craque aí no que você faz, não precisa, né? Mas eu vou fazer aqui pra vocês verem. Vou passar o grampozinho aqui em todo o contorno, tá? Bom, coloquei aqui, ó, os grampinhos pra prender a minha alça aqui, tá? E agora a gente vai costurar e fazer de tudo, gente, pra ficar bem perfeitinho aqui, porque essa tampa aqui, ela fica pro lado de fora, então qualquer feiurinha que tiver aqui dá pra ver. Então, bora costurar agora. Ajeitando pra ficar bem bonitinho. Lembrando que você pode fazer aí com o viés que você tiver aí, tá? Pode ser aquele viés comum mesmo que a gente usa, mas como a gente trabalha com brinde, né? A gente já tem essas alças, aí aqui eu tô fazendo com a alça. Vou fazer bem devagarzinho, gente, pra vocês entenderem, tá? Pra não restar nenhuma dúvida. Na hora de virar aqui, eu tenho que tomar cuidado, porque deu até uma preguinha aqui, tá vendo? Ó.
bastante. A alça já tá desfiando aqui. Vou colocar aqui. Essa alça para desfiar é terrível, né? Bora lá. Vou terminar aqui de costurar. Coloca bem bonitinho. Fazer para o acabamento ficar bem perfeitinho. Vou mostrar para vocês. Ó. Certo? Aqui deu uma pincezinha, ó. Cuidado com isso aqui, tá, gente? Ó. Tá? Então ficou assim a alça. Agora nós vamos pro próximo passo. E o próximo passo, a gente vai pegar agora as costas da bolsa, ó, tá estampada, tá vendo? Vou dar até um pique aqui, ó. As costas da bolsa e a gente vai pregar a tampa, tá? E aí você vai fazer assim, ó. Você vai achar aqui o meio do pique que a gente fez na tampa, né? A gente não prega na ponta aqui, gente, ó. A gente prega embaixo, ó. Tá vendo? Mais ou menos, porque depois a gente vai ter que passar a alça aqui para dar acabamento. Então a gente precisa desse espaço aqui, tá? Então ele não pode ser muito pequeno. Se você colocar muito aqui para cima, depois você vai passar esse mesmo acabamento aqui, não vai ter espaço. Então você desce aqui mais ou menos um dedo, ó. Tá? Você desce mais ou menos um dedo e aí você costura. Aqui também, ó, tem que ficar espaço, tá? Porque aqui a gente vai fazer as emendas, ó, dos dois lados. Então você pega assim seu material, ó, coloca bem no meio do pique com pique, ó. E aí você faz uma costura aqui, tá? Ó. Mais ou menos um dedo aqui. Eu vou mostrar pra vocês assim que eu terminar de costurar. A gente precisa das laterais para emendar o restante. E a gente precisa dessa parte de cima também para passar. Ó. Então ficou assim. Tá vendo aqui, ó? Então você pega pique com pique aqui, ó. O pique daqui com o pique da tampa, põe no meio para sobrar essas lateraisinhas, que é onde a gente vai fazer as emendas, e sobrar esse espaço aqui, que é onde a gente vai pôr o viés aqui, para dar acabamento, certo? Então, colocamos aqui, ó, ficou assim. Aí, se você quiser costurar aqui, ó, dar um press-ponto aqui, você pode fazer, tá? Você abre ela aqui, ó, toda, vira só a tampa, ó, e passa o acabamento. Eu não vou fazer porque a gente trabalha com brinco, não tem necessidade. Mas se você quiser fazer esse acabamento, você só vira aqui e passa o press-ponto, tá? E agora a gente vai emendar as outras partes. Vou pegar aqui as minhas duas laterais. Ó. Vou colocar aqui e vou passar uma costura, tá? Então aqui, ó, é a lateral. Vou colocar aqui e vou passar essa costura aqui, certo? Bora lá. Ó. Por isso tem que ficar aquelas beiradinhas, tá vendo? Porque agora, ó, a gente vai passar a costura aqui, né? E não vai costurar em cima da aba, porque ficou aquele espaço, certo? Aquele espaço de mais ou menos 1 centímetro, né? Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Tá? Então, a gente passou, ó, a aba ficou livre, certo? Agora, a gente vai fazer do outro lado também. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Ó, lembrando, a gente tem que tomar cuidado na hora de costurar para não costurar a tampa, tá? Ó, e ficar o tamanho certinho aqui. Por isso, essa sobrinha. E agora vamos costurar a outra tampa. Ó,
Coloca certinho, se quiser até dar uma afastadinha, ó, na alça, tá vendo? Pra costurar certinho. Então, os tamanhos estão corretos, tá? Ó. Só cuidado aqui, a hora que chega aqui em cima, pra não costurar em cima da tampa, né? Ó. Pronto. Vou mostrar agora pra vocês como ficou. Ficou assim. Tá? Então, essa aqui é a parte de trás, né? E essas aqui as duas lateral. Agora, a gente vai colocar o fundo, que é a outra parte aqui, ó. Fundo não, é a parte da frente, na verdade, essa aqui, né? Ó, por quê? Porque o desenho, como eu falei pra vocês, a gente põe no fundo. Agora, vamos... Quando ela tiver direção, essa não tem, tanto faz. Mas quando ela tiver direção, cuidado pra não colocar na direção errada, certo? Ó, a gente faz de um lado. E depois do outro, ó. Tá vendo, gente? As medidas, ó, não tem como ter erro, tá vendo? As medidas tá certinha, ó, tá? O que pode acontecer na hora que você estampar lá, dá uma encolhida, ou a hora que você vai tirar quente, ela dá uma entortada. Mas as medidas estão corretas, ó, tá? Todos os tamanhos, tá tudo certinho. E aqui, a gente vai costurar pezinho de máquina. E agora, a gente vai colocar a outra parte, que é essa aqui, né? É só puxar aqui pra emendar. Deixa eu botar minha linha aqui. Gente, eu tô usando a linha, eu vou mostrar aqui pra vocês, tem muita gente que pergunta, né, ó. Eu uso essa linha aqui, é esse aqui, ó, linha Grilon, vou deixar aqui pra vocês tirar o print, caso vocês queiram comprar, tá? Porque essa linha aqui não precisa ficar trocando, né? Pra gente que trabalha em grande quantidade, é uma linha de nylon que a gente não precisa estar trocando porque ela é transparente, certo? E ela vende onde vende materiais para confecção de bolsa. Ela é própria para esse trabalho aqui, tá? Ó. Prontinho. Todas as partes colocadas. Vou mostrar aqui, ó. Tá? Então, tá aqui as costas, a tampa, as duas laterais e a frente, certo? Agora, eu vou tirar um pouco de linha aqui pra gente ir pro próximo passo, tá? Vou dar uma limpada aqui. Bom, meninas, eu dei uma limpada nela e dei uma desvirada, por quê? Pra gente colocar o botão. Você pode pôr velcro também, tá? Você pode pôr velcro aqui na hora de fechar, certo? Então, eu vou ajeitar aqui pra gente colocar o botão aqui. E você pode pôr antes também de fechar as laterais, mas eu gosto de pôr assim porque eu já sei... da alça, ó, que a alça vai ficar no lugar certinho, ok? Vou virar a câmera aqui pra gente pôr o botão. Bom, aqui, o que que a gente faz? Ó, a gente alinha as costuras, ó, tá? A gente alinha aqui as costuras pra ficar certinho, ó, costura com costura. E aí, eu sei que aqui é o meio, né, ó. As duas costuras aqui alinhadas, costura com costura, tudo certinho. E a gente vai, ó, marcar aqui onde vai o botão, certo? Então, você pega aqui, puxa pra ver se a alça tá no lugar certinho, ó. E vamos marcar aqui o botão. Então, vou pegar aqui meu botãozinho Rita. Eu tenho essa maquininha aqui, gente, ó, eu tenho um balancinho também, mas como é coisa rápida, eu vou usar essa aqui mesmo. Então, eu vou calcular aqui mais ou menos o meio, ó, da minha peça, tá ok. A alça aqui tá ok. Vou colocar aqui. Aí, gente, isso aqui é só uma direção, tá? Você faz aí da forma que você achar melhor. Vou colocar aqui, ó, e aí o próprio botão já marca a parte de baixo. Então, eu vou pegar aqui a caneta, ó. Vou colocar. Então, aqui
Marquei aqui o meu meio. Vou pegar aqui o meu botãozinho macho. E vou grampear aqui. Esse aqui a gente acha no Mercado Livre, tá? Ó. Coloquei essa parte. E agora, como eu marquei aqui, a parte de baixo, vou colocar aqui, ó. Não sei aqui mais ou menos onde que é, que tá marcado com a caneta. Essa é a forma que eu faço. Inclusive, eu faço antes de fechar, mas eu tô fazendo assim, porque para ter certeza que a alça vai estar no lugar certinho, tá? Ó, coloquei aqui, vou caminhar com o meu balancinho aqui. Vou achar aqui a parte de baixo. Achei a parte de baixo aqui e vou dar o clique, né? Se você tem balancinho, você faz isso aqui antes de pregar, antes de fechar aqui as lateral, fica até mais fácil, tá? Mas eu tô fazendo assim pra ter certeza que a minha alça, ó, vai ficar no lugar certinho, ó. Tá vendo? Então, eu sei que tá correto aqui, ó, tá? Mas você pode ir lá no seu balancinho antes de fechar aqui a lateral e já pregar o botão. Aqui eu sei que tá certinho, ó, tá? A alça ficou no lugar certinho. Agora eu vou desvirar pra gente pregar o fundo. Gente, é muito rápido essa peça aqui, viu? Muito, muito rápida. E o fundo, vou pregar o fundo aqui. Vou voltar vocês aqui pra outra posição. Bom, aí o fundo, eu vou dar um pique aqui, ó. Pra ele ficar certinho. E aqui também. Aqui no fundo da bolsa, a gente pode dar um pique também pra gente achar o meio, tá? A gente achar o meio da peça. É bom até fazer antes de costurar. Mas fazendo aqui agora, vai ficar certinho, né? No meio certinho, que aí você coloca costura com costura, ó. E dá o pique. E aí eu posso tanto por já colocar aqui o fundo pique com pique e já começar a costurar. E eu posso também fazer a primeira medição todinha para ver se vai casar com o grampo. Então eu posso grampear aqui tudinho para conferir se tá certo. Por quê? Se tiver grande, eu venho aqui e corto um pedacinho aqui, tá? Do fundo. Então, se você quiser fazer, ó, colocar e fazer a medição primeiro, você pode, tá? Eu já vou colocar aqui direto, já vou costurar. Então, vou colocar pique com pique, ó. E vou costurar pezinho de máquina. Pra gente ir fechando ela todinha. Vou achar uma posição melhor pra vocês verem, tá? Fica legal, ó. Então, pique com pique, a gente vai começar agora a colocar aqui o fundo. Então, gente, é uma bolsa muito, muito fácil, ó. Eu venho aqui com o pezinho da máquina, ó. Chegou aqui, eu viro e vou colocando, ó, tá? Então, aqui, gente, é muito, muito fácil, ó. Aqui é bom a gente dar um retrocesso assim, porque é os cantinhos, né? Ó. Vou chegar aqui novamente. Aí é bom a gente dar um retrocessozinho pra reforçar os cantinhos, pra na hora de desvirar não dá problema. Então, gente, ela tá, ó, o tamanho, ó, vou dar um retrocessozinho aqui no cantinho pra ficar perfeito. Ela tá no tamanho certinho, certinho, gente. O que pode variar é o como você costura aí. Então, se você tiver dúvida, grampeia primeiro. Vê se tá tudo legal, tudo certo. Deu tudo certo? Começa a fechar, ó. Já vou virar aqui. Vou dar um retrocessozinho pro cantinho ficar perfeitinho na hora de desvirar, não dá problema, ó.
E aqui a gente já tá quase finalizando. Então é isso aí, gente, ó, não tem erro, né? Ó, chegou aqui na última etapa. Vou virar. Deixa eu dar, chegar ela mais um pouquinho aqui na ponta. Então, chegou aqui, ó, vou finalizar ela virando, dando um retrocessozinho. Ó, olha como a medida ficou correta. Como eu falei pra vocês, o que pode variar é a forma que vocês costuram. Por isso, tem dúvida se vai ficar legal ou não? Vai lá, grampeia todinho pra tirar a medida. Por quê? Ficou grande, você vem aqui e dá uma cortadinha no fundo, tá vendo, ó? O fundo encaixou perfeitamente, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Vou tirar a linha aqui, vou passar um isqueirozinho também pra tirar essas plumazinhas, pra gente desvirar e finalizar a peça, tá? Meninas, o meu microfone caiu no chão e eu nem vi, então não sei se o áudio ficou bom, né? Vou assistir para ver se ficou bom o áudio. Mas é isso aí, ó. Então, colocamos aqui como eu falei, o que pode dar diferença aqui no fundo é o tamanho que você costura. Então, na dúvida, grampeia, vê se tá tudo correto. Se ficou maiorzinho, dá uma cortadinha, certo? Aí aqui eu tô finalizando pra gente desvirar e já fazer o acabamento final. Viu como é fácil e rápido, gente? Ó. Tá? Então, as medidas, gente, estão extremamente corretas, tá? O que pode variar e dar uma diferencinha é o jeito que você costura. Tem gente que costura mais pra dentro. Eu costuro bem, quase na pontinha, gente. Tem esse defeito, ó. Agora a gente vai desvirar aqui, ajeitar todas as pontinhas pra gente já fazer o acabamento final, que é o acabamento do viés. Você pode fazer tanto por dentro quanto com ela desvirada, tá? Ó, vou ajeitar aqui as pontinhas. Ficou perfeita, perfeita, perfeita. Quem for fazer com forro, além do forro da tampa, o que que vai fazer? A mesma medida aqui, ó. E nessa hora aqui você veste o forro aqui dentro. Veste o forro aqui dentro, ele prontinho, igual tá aqui essa parte. Veste o forro aqui dentro, costura aqui o forro. Aí, depois põe o acabamento. Então, pra quem vai fazer com forro, essa é a hora, tá? Fez a mesma medida, costurou do jeito que a gente costurou essa parte aqui, vai vestir ela aqui dentro, o forro aqui dentro, tá? Já, com tudo montado, com a frente, as costas, o lateral e o fundo. Com a mesma medida. Colocou o forro aqui dentro, vai costurar aqui na bordinha. E depois vir com o acabamento aqui, tá? Mas o nosso é brinde, então não vai ter forro, certo? E agora a gente vai com o acabamento final, que é colocar o viés aqui. O que que eu vou fazer? Como eu fiz na tampa, ó, a gente pega aqui o viés, o que você tiver, no caso que eu tô usando a alça, né? E a gente vai colocar aqui, ó. Por isso, a gente precisa desse espaço pra gente colocar aqui, ó, o viés, certo? E costurar. Então, vamos lá. E agora é só essa parte pra gente finalizar. Ó, você pode vir com os grampinhos. Vou fazer aqui, vou grampear ele todinho pra ficar certinho, tá? Bom, ó, coloquei grampo, todo o viés, tá vendo? Por quê? Eu quero que fique bonito, né, gente? Eu quero que fique com acabamento bonito, embora simples, mas que ele fique com acabamento bonito, certo? Agora a gente vai finalizar aqui. Vou começar aqui, ó, na emenda, ó. Cuidado, porque a parte de lá tem que ficar perfeitinha, gente. Que essa aqui ainda vai ficar tampada, né? Mas a parte do lado de fora tem que ficar perfeitinha. Então, bora caprichar aí, com calma.
ficar bonitinho, tanto por dentro quanto por fora. Então, é muito fácil, como eu disse pra vocês, as hastes, pra quem tá no celular, tá embaixo aí do vídeo. Pra quem tá no computador, tá do lado direito, é só clicar nesse link, tá? Que vocês vão ter acesso às hastes. Todas as hastes já estão no tamanho correto, ok? É só imprimir e estampar. É o único trabalho que vocês vão ter, certo? Não precisa fazer nenhuma modificação. Ela tá em PDF editável, então você pode tirar o molde de baixo e fazer a sua própria haste. Colocar a estampa, às vezes o cliente pede uma estampa, né? Que não tem no pacote. Vocês podem colocar nome, tá? Mudar alguma coisa. Então, assim, é um pacote bem prático. E vocês viram aqui super fácil, não vai viés, é rapidinho para fazer. Vai fazer com forro, é só fazer a mesma medida de baixo e colocar o forro dentro e costurar, certo? Ó, terminamos. Você pode também colocar esse viés do lado de dentro, tá, gente? Com ele avessado. Agora, bora desvirar aqui pra gente ver como que ficou. Bom, agora a gente tira as linhas, ó, como que ficou aqui o acabamentozinho, tá vendo? Então tem que caprichar pra ele ficar bem bonitinho, tá? E olha como ela é espaçosa, ó, o tamanho da... Por isso que ela serve como lancheira. Tem gente que faz como lancheira, mas... como lancheira aí vai teflon por dentro, né? Aí no caso você tem que pegar as placas de teflon, pregar aqui, ó, tá? Então, igual eu falei, se for com forro, você vai fazer essa mesma medida aqui no forro e só vestir aqui dentro e costurar e depois pôr o acabamento, certo? Agora eu vou tirar aqui. Vamos ajeitar as pontinhas, gente, ó, pra ficar bem bonitinho. Vocês viram que ficou bem certinho, né, ó. A medida ficou certinha, a medida da parte de baixo, certo? Então, ficou tudo perfeito. Agora, ela pode ser usada de duas formas, gente, ó. Ela pode usar assim, tá? Que ela fica como tipo uma bolsa praia, né? Com ela aberta assim. Ou fechar aqui as abas. As abas também você tem a opção de, se você quiser colocar botão, tá? Botão aqui, ó, pra fechar. Para brinde não há necessidade, mas caso você queira fazer, ó, deixa eu fechar aqui, você prega, você pode, ó, não tem necessidade porque a hora que você fecha a tampa, ela já fica certinha, ó, tá? Vou afastar um pouco a câmera pra gente ver direitinho. E olha como ela ficou linda, gente, a parte de trás estampada, a tampa estampadinha, ó, tá vendo? Ela fica bem estruturada, que eu fiz ela no Oxford, né? Ó, a alça ficou no lugarzinho certinho, ó, tá? Então, por isso que eu falo do botão, né? Se você põe o botão antes, não tem como você ver se ficou corretinho aqui, ó. Então, por isso que eu coloquei o botão aquela hora. Então, a alça ficou no lugar certinho, ó, tá? A alça é 3,5 cm, né? E ó como que ela ficou linda, ó. Parte de baixo, tá vendo? Então, as medidas, gente, são quadrados cortados corretamente, tá? Então, igual eu falei, o que pode variar é o jeito que você costura. E ela pode ser usada assim, e ela pode ser usada principalmente para as meninas, né? Abre aqui, ó. E ela vira outro modelinho de bolsa, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Façam aí. Se você tiver em dúvida do fundo, grampeia o fundo primeiro, corrige, tá? Para ver se tá certinho. Depois vocês começam a fechar, porque você tem a possibilidade, se você achar que você costurou muito para dentro ou para fora, você tem a possibilidade de dar uma cortadinha nela para igualar. Mas ó, ficou muito linda, fácil de fazer, essa que a gente faz várias no dia, né? Espero que vocês tenham gostado, façam aí, tá? E depois me manda o modelinho que vocês fizeram aí, ok?